Como vocês viram, nosso querido Lula foi para o Chile, só que ao contrário do que ele achou, que chegaria lá, teria aplausos e todo mundo iria amar o Lula, paz e amor, não deu certo, porque veio tudo à tona e no final ele foi ovacionado pelas pessoas e para piorar, ninguém gostou da visita do Lula lá. Pois é, eu acho que o paz e amor do governo Lula já está indo ladeira abaixo e provavelmente cada dia vai cair mais. Mas tirando esse fato de sua leve humilhação lá no Chile, ele também resolveu fazer uma fala, já que o seu foco principal de aparecer no Chile era o fato da Venezuela. Vocês sabem que o Lula foi lá para tentar tirar alguma coisinha do Boric para tentar apoiar a Venezuela. Só que não deu tão certo assim e não vai dar certo. O Metrópolis põe o seguinte: presidente Lula defendeu nesta segunda-feira a transparência dos resultados das eleições na Venezuela. A defesa foi feita durante discurso após reunião com o presidente do Chile, Gabriel Boric, no Palácio de La Moneda, sede do governo chileno. Ao fazer o relato sobre o seu encontro com Boric, o mandatário brasileiro disse ter exposto o líder chileno a iniciativas empreendidas por ele junto com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e no caso do México, López Obrador, em relação ao processo político na Venezuela. Lula afirmou que o presidente preza pelo respeito, pela tolerância e pela soberania popular. É o que nos move a defender a transparência dos resultados. O petista afirmou ainda que é compromisso com a paz e é isso que os leva a conclamar as partes do diálogo que promove o entendimento entre o povo e a oposição. O que rolou, galera? O Lula ele chegou no Chile para tentar convencer o Boric de que o Boric não está fazendo a coisa tão certa, chegando e já condenando, ou seja, a Venezuela, e falando que sim, a soberania tem que ser respeitada e que outras coisas nesse sentido, e pediu para o Boric do Chile se juntar a ele junto com o presidente da Colômbia, que é o Petro, e também o presidente do México, para fazer o quê? Para não condenar a Venezuela, porque a palavra é essa, não tem outra palavra que defina isso, é para não condenar a Venezuela. Ou seja, além do Lula passar vergonha sendo vaiado lá, ele ainda pega, toma cargo de papel de embaixador da Venezuela para tentar resolver os conflitos. Ou seja, nem função do governo Lula é isso, pra vocês entenderem. O que é função do governo Lula, o governo Lula não quer fazer porque é difícil, né, resolver problemas que são realmente importantes. Por exemplo, focar na problemática do seu país, com a população do seu país, e não tentar dialogar com outros para mudar um presidente de ideia e fazer com que ele apoie uma ditadura sanguinária de um cara que, assim, provavelmente saiu do hospício Nicolás Maduro, né? Porque não tem lógica um cara daquele não dizer que ele não fez uma ditadura. Não tem nem como você não falar isso. É óbvio que ele fez uma ditadura, que a ditadura dele está aí concretizada há muito tempo e agora, nessas eleições, ele deu um golpe de Estado. Então, dizer que compreende, que a oposição deveria ir lá e conversar com, né, o Conselho Eleitoral, não é uma coisa muito certa, porque numa ditadura não tem nada que o presidente não controle. Ou seja, qualquer ida que a população vai fazer, qualquer coisa que a oposição vai fazer, vai ter que ser pelo apoio popular e vai ter que ser por uma guerra civil, porque senão eles não vão ter apoio de parte nenhuma. E o mínimo que o Brasil e outros países deveriam fazer era condenar isso, para que assim o povo venezuelano tivesse mais força para lutar contra esse regime ditatorial do país. Só que o Lula não entende isso. Não entende ou finge que não quer fazer isso. Na verdade, nem fingiu, o Lula não está fingindo, né? Porque ele já jogou na cara mesmo que ele não se importa com o povo da Venezuela. Dá uma olhada aqui no que ele disse. É que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre o governo e a oposição. Hoje, enquanto o presidente Boric me guiava pelo Salão da Democracia e Memória e me apresentava a gravação do último discurso de Salvador Allende, lamentei que o Brasil tenha em sua história a triste mácula de ter apoiado a ditadura chilena.
Também expus as iniciativas que tenho empreendido com os presidentes Gustavo Petro e López Obrador em relação ao processo político na Venezuela. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. Hoje, enquanto o presidente Boric me guiava pelo... Vocês viram? O governo Lula critica por ter apoiado a ditadura chilena anos atrás. Não o governo Lula, mas o governo brasileiro que apoia a ditadura chilena. Galera, o que o governo Lula está fazendo agora? Apoiando a ditadura venezuelana. Os mesmos erros, citando uma outra ditadura, o governo brasileiro comete de novo. E, aliás, eu acho engraçado que o Lula ele não consegue virar e falar a seguinte fala: a gente repudia a eleição da Venezuela porque foi reconhecido e a gente reconhece que quem ganhou foi Edmundo Gonzalez. Só isso que precisava. Não precisava emperequetar esse discurso. Só isso já resolvia um problema muito grande. Mas o governo Lula não consegue falar isso. O governo Lula não deve sair na boca deles, ou eles não conhecem esse diálogo, não conhecem as palavras, não reconhecer e fraude, né? Porque para fazer assim, esse showzinho todo e sempre ficar ali em cima do muro, pendendo pro Maduro, igual que o discurso do Lula, legal, a gente tem que conhecer soberania, tananana. Pois é, até agora eu não vi uma nota de repúdio. Eu vi uma nota falando assim, vamos falar desse jeito, porque aí o cenário internacional pensa que a gente tá aqui querendo repudiar, mas na verdade a gente não tá, porque quem repudia vai chegar e vai falar desse jeito. É fraude, não reconhecemos. O governo Lula nunca abriu a boca para falar desse jeito. Mas é o seguinte, né? O governo Lula fez sua fala, depois o governo do Boric fez a sua fala também, onde ele fala sobre, né, o Lula e defesa dos direitos humanos por qualquer governo, tananana, e vai citando aí praticamente o fato da Venezuela e do Brasil. O Boric cita Lula e fala em defesa de direitos humanos por qualquer governo, incluindo a Venezuela. Pela história do país, acreditamos que os direitos humanos devem ser respeitados de forma irrestrita, em todos os momentos, em todos os lugares, em qualquer governo, independente de sua colação política, afirmou então o presidente Boric, que de certa forma deu uma lapada na cara do Lula, né? Então, isso vale para o Chile, para o Brasil e com certeza também para a Venezuela. Não os dias difíceis como estão agora passando atualmente, incluiu o Boric no seu discurso. Ou seja, Boric ele virou para o Lula e falou, cara, sua trelinha de colar a gente com a Venezuela não vai pegar, não. Porque a gente fala assim que você veio aqui, legal, veio, beleza, né? Mas a gente já tem uma opinião formada, a gente já sabe o que a gente quer e apoiar a Venezuela não tá na opção, né? É tanto que você vê a fala do um presidente e a fala do outro, né? Os dois são de esquerda. Ou seja, o Boric ele virou e falou assim, os direitos humanos têm que ser tem que ser bem assim respeitados. Independente de qual seja o seu governo, independente de qual seja o seu país, é tanto que ele fala, os direitos humanos precisam ser respeitados. Jogou até uma indireta para o Brasil, no Brasil, na Venezuela e no Chile, que coisa linda. Ou seja, Venezuela, ele citou, se ele falou que os direitos humanos têm que ser têm que ser respeitados agora, e até mesmo no momento difícil que a Venezuela está passando, significa que ele não concorda com o governo de Nicolás Maduro. Porque tem um governo que desrespeita mais ainda os direitos humanos? Não tem. O governo de Nicolás Maduro é o desrespeito total com a humanidade. E isso a gente já vê que o Boric deu uma cortada ali no Lula. Mas olha a fala do Boric, para vocês poderem entender. Hay un cariño de mi parte, un respeto hacia la experiencia, la trayectoria y un aprendizaje. Nuestros dos países vivieron sendas y terribles dictaduras. En Brasil el 64, en Chile partió el 73, lo estábamos recordando también hoy día. Y por eso tenemos un compromiso tan profundo y honesto con la defensa de la democracia.
y por la historia de nuestros propios países y convicciones compartidas, también creemos que los derechos humanos deben respetarse de manera irrestricta siempre, en todo lugar y por cualquier gobierno, independiente del color político que éste tenga. Y eso corre para Chile, para Brasil y, por cierto, también para Venezuela hoy día los difíciles momentos que están pasando. Querido presidente, con el presidente Lula... Vocês viram, né? Até a carinha do Lula ali com a mão na cabeça, tipo, meu Deus do céu, agora lascou pra mim. Mas é o seguinte, né? Aconteceu sobre isso, e para quem acha aí, continua apoiando que a Venezuela é um país tranquilo, que não tem ditador e que Nicolás Maduro realmente não esteja subindo um pouquinho do poder. Pois é, hoje acabou o WhatsApp para quem tá lá, ó. Maduro elimina os direitos das mensagens, no caso de telefones. Ele faz um vídeo bonitinho ali, como se fosse uma coisa normal, você censurar uma rede dentro do seu país e chamar isso de uma democracia. Aqui está, chiquito, WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela. Ó, aqui está o WhatsApp, o imperialismo teológico para atacar a Venezuela, ou seja, que as redes sociais estão atacando o governo venezuelano. Aí o vídeo ele é bem rápido, que eles trouxeram no jornal, mas cita na matéria deles que eles estão agora, né, parando o contato com os WhatsApps. O problema disso, vamos lá, galera. Muita gente usa o WhatsApp para manter contato entre parentes, entre qualquer outro tipo de pessoa que você queira. E ele está cortando, de certa forma, as relações entre quem está dentro do país e quem está fora do país e são conhecidos. Ou seja, tá fora, fica lá na tua. Tá dentro aqui, você também vai ficar aqui com seus problemas. Eu conheço um outro lugar que fez isso, sabe? E lá virou uma ditadura, ou seja, a Coreia do Norte, né? Que cortou todas as relações possíveis que você poderia ter com quem estava do outro lado. E aí começou a ficar uma coisa bem sinistra lá, que infelizmente a Coreia do Norte não conseguiu correr a tempo desse prejuízo que virou essa ditadura. E agora a gente tem o Kim Jong-un como o líder supremo de lá, que é um ditador, né? Pois é, eu acho engraçado, muito engraçado, como os ditadores, né? Eles veem o povo deles na miséria, magros, custando ter suas necessidades. E você vê que os ditadores, na verdade, são gordos. Para começar aí, a maioria deles são gordinhos, como por exemplo Kim Jong-un, e tem centenas de carros, não é mesmo? Olha que incrível! Tem centenas de roupas as esposas deles, tem centenas de casas. Pois é, né? A ditadura ela é relativa mesmo, bem relativa para quem tem lá dentro, ou seja, para o povo a ditadura é terrível, mas para quem está no governo, a ditadura é ótima, é perfeita, ou seja, você tem todos os direitos de um capitalismo, você tem todos os direitos de um país que tem liberdades, não é mesmo? Ou seja, isso aí é uma atrocidade das maiores já feitas que o Nicolás Maduro fez. Acabou de começar, vou te falar, de todos os fatos que já aconteceram hoje. Já teve bloqueio de oposição, que já provava que era uma ditadura, já teve perseguição, banho de sangue, tudo isso provava que é uma ditadura. Mas censura, sem sombra de dúvida, é a marca registrada de uma ditadura. Se tem censura, a ditadura começou a passar de um nível normal para um nível ditadura que pode se concretizar. Vocês têm que entender isso, ou seja, o Nicolás Maduro sempre foi ditador. Agora ele está indo para o tudo ou nada, ou para acabar e conseguir o poder completo na Venezuela, ou então para eliminar tudo e sair fora, se caso ele conseguir, né? Mas se ele não for agora, se ele não for barrado agora, ele com certeza vai tornar a Venezuela um outro nível de ditadura. Vocês vão ver. Vai ser nível Coreia do Norte mesmo. E ele faz essa fala, né, gente? E o que acontece? As pessoas estão pondo muito nas redes sociais, né? Como é que está acontecendo, né? Ditadura. Maduro vai proibir o WhatsApp, falando sobre isso, sobre tudo. Com o WhatsApp? Porque o WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela.
Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. ¿Ustedes me entienden? Es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. Desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato. Pero le digo a los fascistas cobardes, ustedes se esconderán, pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y jamás nos esconderemos. Es hora de definiciones. O estás con la violencia o con la paz. O estás con los fascistas o con la patria. O estás con el imperialismo o con Venezuela. Es tiempo de definiciones, que cada quien se defina. Yo voy... Incrível, incrível quanto os ditadores sabem usar os seus diálogos, não é mesmo? Nicolás Maduro sempre compara ele como se fosse o salvador do mundo. Ou seja, aqui, vocês estão com a pátria ou vocês estão com o fascismo? Vocês estão comigo, que é a paz, ou vocês estão com ódio? Esse discurso é visto em vários lugares do mundo, gente. A gente já viu isso várias vezes. E sim, pois é um discurso mentiroso, né? Para quem não sabe, eles usam tudo que a gente pode dizer que, de certa forma, era para ser da direita. Só que, na verdade, eles não entendem que os próprios fascistas é o governo do Nicolás Maduro. Ou seja, que é uma coisa mais fascista do que isso? Impossível, você não vai conseguir achar, é mesmo? A não ser o do Mussolini, porque depois do Mussolini, o Nicolás Maduro entra em seguida como o próprio fascismo. Ou seja, a acusação que você faz de fato de chamar o outro de fascismo já entra, já se encaixa nisso, pra vocês terem noção. Mas é isso, Venezuela está no caos. Infelizmente, ainda tem gente que apoia o governo de Nicolás Maduro lá dentro. Embora seja muito pouco essas pessoas, mas existe sim essa galera que está apoiando esse governo, né? Infelizmente, quem acaba sofrendo é o povo, não é mesmo? E assim, até que teve uma quantidade considerável de gente que estava lá, como vocês podem ver. Con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Ou seja, o Nicolás Maduro ele tem uma pequena porcentagem de apoiadores ainda, né? Mas em comparação com o resto do próprio país, Nicolás Maduro não tem chance alguma de ter ganhado essas eleições, né? E aí o Flávio Bolsonaro publicou o seguinte: de onde, né, tiraram, de onde fugiu, de qual hospício esse senhor fugiu? Vocês concordam com ele? De qual hospício o Nicolás Maduro fugiu? Põe aí nos comentários. Segundo Flávio Bolsonaro, ele deixou com vocês aí para responder qual foi o hospício preferido do Nicolás Maduro, não é mesmo? Porque umas falas são impossíveis de passar pano, como a dessa. Hay que hacer con el diablo, con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Miren su perfil y los símbolos diabólicos que tiene en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei, o en Venezuela sectas satánicas como el fascismo que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal, entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo, porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler. Me dijeron esa... Vocês viram, né? Eu acho que foi uma fala assim, pé sem cabeça, porque
Quem assistiu o vídeo inteiro, você vai ver que cada segundo fica pior, não é mesmo? Ele vai e fala o Elon Musk, que acusa o cara de ter uma seta, uma tatuagem de uma seta, que a seta ela é satânica, que assim como ele, o Milei tem essa seta satânica, e que isso aí é o que ele vê lá no fascismo da Venezuela, chamando a direita de fascista. E além disso, também ele fala, né, que a paz precisa vir para Venezuela, e depois ele ainda diz. Quem assistir pra frente vai vendo que a situação vai ficando horrorosa. Quando ele fala que ele tá entrando no nível espiritual. Aí eu não sei qual é esse nível espiritual que ele tá entrando, porque um homem desse eu não sei se nem consegue entrar em um nível espiritual. Mas é isso, né? O senhorzinho do Nicolás Maduro, ele tá ficando um pouquinho meio biruta, porque não faz meio sentido as últimas falas. Ou ele tá ficando louco, ou ele tá com tanto medo que já perdeu o raciocínio das coisas. Ou então tá criando alguma desculpa, sei lá, para falar que ele tá com algum problema e não vai ser preso por conta disso. Não sei qual é o plano de Nicolás Maduro, mas suas falas ultimamente estão sendo cada uma mais louca do que a outra, não é mesmo? Mas vou deixar com vocês. Põe nos comentários o que vocês acham da fala do Nicolás Maduro. É uma fala que fala, tá tudo bem, não tá tudo bem. O que você acha sobre essa fala? E sem contar, né? Lembrei de uma coisa agora. Os Estados Unidos está pedindo a cabeça do Nicolás Maduro, né? Temos que lembrar disso, porque Nicolás Maduro já está sendo aí, né? Quem quiser matar o Nicolás Maduro, trazer ele vivo ou morto, os Estados Unidos está dando uma quantia considerável de 15 milhões de dólares. Ou seja, nunca mais precisa trabalhar na sua vida. Pois é. O cara tá sendo aí, né, meio que ameaçado de todos os lados e ainda assim continua querendo ter uma ditadura, mesmo após a gente ver que a queda veio à tona para Bangladesh. Ou seja, sua primeira-ministra de lá, que eu nunca na minha vida achei que era uma ditadora, até eu descobrir que ela era uma ditadora, caiu hoje. E aí o bicho pegou pro lado dela. Teve que fugir, correr nas pressas, porque a galera invadiu a casa dela. E o Nicolás Maduro tá indo no mesmo caminho. Se eu fosse ele, já fugia agora. Pois é. Mas põe nos comentários aí. A gente volta daqui a pouco com mais vídeos.